Quando um homem perde tudo, ele não chora, ele quebra por dentro. Não há som, não há grito, que apenas um silêncio devastador. O tipo de silêncio que ecoa mais alto que qualquer multidão. É ali, naquele instante em que o chão se abre sob os pés e o céu parece fechado, que a alma entra em território sagrado. Ele havia construído tanto, trabalhado duro, confiado em pessoas, acreditado em promessas. A vida parecia sob controle, até que num piscar de olhos, tudo foi arrancado, foi traído, perdeu a família, a conta zerou, a saúde fraquejou e o pior, perdeu a si mesmo. Você já se sentiu assim, como se estivesse gritando por dentro, mas ninguém ouvisse, como se o mundo inteiro continuasse girando, enquanto você afundava em silêncio. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. É nesse ponto, nesse exato ponto de esgotamento total, que Deus começa a agir. Não, ele não aparece quando tudo está bem. Ele não se manifesta no meio dos aplausos. Deus entra no cenário quando a plateia vai embora, quando os amigos desaparecem, quando o telefone para de tocar, quando a cama vira cova e o travesseiro sabe mais dos seus segredos do que qualquer ser humano. Porque o que você está chamando de fim pode ser o início do plano mais poderoso da sua vida. É nesse vale escuro, onde o homem se sente esquecido, que Deus sussurra: agora posso trabalhar em você. Foi assim com os grandes. Abraão caminhou pelo desconhecido, ouvindo apenas uma promessa. José passou por traição, prisão e abandono, até que o sonho se cumprisse. Davi escreveu seu salmo chorando em cavernas. Jesus silenciou no deserto antes de abrir o céu. O deserto nunca foi castigo, foi preparação. Você não está sendo destruído, você está sendo moldado. Deus não está te ignorando, Ele está te purificando. Essa dor não é desperdício, esse silêncio não é ausência. É onde a fé verdadeira nasce, aquela que se levanta mesmo sem ver saída, aquela que diz: ainda que tudo tenha ido embora, Deus, eu confio em ti. E nessa entrega, algo começa a mudar. Não será de um dia para o outro, não virá com fanfara, mas virá como uma brisa suave depois da tempestade, como uma luz discreta que brota do fundo da alma, como força nas pernas fracas, como esperança nas cinzas. Você não precisa de respostas agora, precisa apenas saber que Deus está ali, mesmo no escuro, sob os escombros da sua vida. Ele está cavando um novo alicerce. E um dia, quando você olhar para trás, vai entender: foi quando perdi tudo que descobri que Deus era tudo. Não foi o fim, foi o começo. E esse recomeço, invisível, silencioso, poderoso, já começou dentro de você. Quando um homem percebe que perdeu tudo, o instinto é tentar recuperar o que se foi. Tenta juntar os cacos. Corre atrás de portas que já se fecharam. Bate onde não há mais ninguém para atender. É natural, porque fomos ensinados a lutar, a resistir, a manter tudo sob controle. Mas há uma hora em que Deus não quer que você lute, Ele quer que você se renda. Sim, entrega. Não aquela que vem da derrota, mas a que nasce da confiança. Há uma diferença enorme entre desistir e se render a Deus. Quando desistimos, perdemos a fé. Mas quando nos rendemos, a fé começa. Esse homem, o mesmo que perdeu tudo, agora está no chão, os joelhos feridos, o coração em silêncio. Ele não clama por dinheiro, não suplica por aplausos. Ele diz apenas: Senhor, se ainda há vida em mim, usa. E o céu se inclina. Porque Deus não busca os perfeitos, não escolhe os que têm mais seguidores, ou mais posses, ou mais títulos. Ele escolhe os quebrados, os que reconhecem que precisam, os que não têm mais onde apoiar suas forças humanas. Foi ali, no quarto escuro, onde ninguém o via, que Deus começou a reconstrução. Não a que começa por fora, com aplausos ou oportunidades, mas a que começa por dentro. Deus primeiro cura a alma, depois fortalece o espírito,
depois alinha a visão, e só então começa a abrir os caminhos. E essa cura interna não é silenciosa apenas para o mundo. Ela é silenciosa até mesmo para o próprio homem. Ele acorda e sente algo diferente, mas não sabe explicar. Uma paz que não depende de notícias boas. Uma coragem que não veio de elogios. Um fogo novo, aceso em meio às cinzas. A verdade é que Deus não está preocupado com o que você perdeu. Ele está interessado no que você vai carregar quando levantar. E esse peso não é de culpa, é de propósito. Os dias seguem. Ainda há lutas, ainda há lágrimas, mas agora elas não afogam, elas lavam. O homem percebe que não está mais tentando voltar ao que era. Ele agora está sendo conduzido para o que nunca imaginou que poderia ser. E esse movimento é invisível para quem olha de fora. Mas quem tem discernimento, sente. Esse homem está sendo guiado, não por tendências, não por promessas humanas, mas pela mão invisível do Deus vivo. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque Deus também está tocando em você. Não é acaso, não é coincidência, é um chamado. Talvez você não tenha perdido tudo, mas já perdeu o suficiente para sentir que está por um fio. Talvez ainda haja gente ao seu redor, mas por dentro você se sente sozinho, e isso é suficiente para Deus começar a obra. Não resista, não fuja do processo. É aqui, nesse ponto de fragilidade, que a transformação começa. E se essa mensagem tocou você de algum modo, se algo aqui dentro se moveu enquanto ouvia, é porque o mesmo Deus que levantou homens da poeira está estendendo a mão para você agora. Aceite esse toque, e se quiser caminhar junto conosco nessa jornada de fé, força e recomeço, inscreva-se, não para seguir mais um canal, mas para se lembrar, a cada vídeo, que Deus ainda levanta homens, mesmo quando tudo parece perdido, e o próximo pode ser você. Nem todos entendem o silêncio que vem depois da queda. Há uma solidão que não pode ser explicada, apenas sentida. É como se o mundo continuasse girando normalmente, mas por dentro tudo parou. Os amigos já voltaram para suas rotinas. A família tenta ajudar, mas não compreende a profundidade da dor. E aquele homem, que antes era visto com respeito, agora é só mais um rosto, entre muitos, invisível, desacreditado, esquecido. Mas o que ninguém vê é o que Deus está fazendo nesse silêncio. É nesse silêncio que o orgulho começa a morrer. É nesse silêncio que a alma começa a ouvir. É nesse silêncio que Deus sussurra coisas que só quem caiu pode entender. Ele sussurra: você não precisa fingir ser forte. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa ficar comigo. E é nesse ambiente de rendição que a presença de Deus começa a ser percebida de verdade. Não como um conceito aprendido na infância, não como uma ideia repetida em sermões, mas como uma realidade viva, como alguém que está ali, presente, amoroso, constante. Não há milagres espetaculares ainda, não há portas se abrindo de repente, mas há algo mais valioso, a reconstrução da identidade. Deus não está preocupado em devolver o que foi perdido. Ele está interessado em restaurar quem você é por dentro, porque é isso que vai sustentar tudo o que ele ainda vai fazer. E para isso, ele começa tirando o que é desnecessário: as máscaras, as dependências, as ilusões, tudo aquilo que antes parecia essencial, agora é reconhecido como peso inútil. Nesse despojamento, o homem se vê nu diante de Deus, sem títulos, sem status, sem escudos. Mas curiosamente, é ali que ele sente amor de verdade pela primeira vez em muito tempo. Amor que não exige nada em troca. Amor que não depende de desempenho. Amor que não se abala com fracassos. É esse amor que começa a curar as feridas que ninguém mais consegue ver. As feridas do abandono, da rejeição, da culpa, da vergonha. E aos poucos, o que era ruína vai se tornando terreno fértil, porque Deus
nunca constrói sobre o orgulho, ele constrói sobre a verdade. E a verdade é que esse homem sempre precisou de Deus mais do que de qualquer outra coisa, só não sabia. Agora ele sabe, e por saber, começa a enxergar, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. Ele percebe que o que parecia o fim era, na verdade, o início, que perder tudo foi a única maneira de encontrar o que realmente importa. Deus não se revelou a ele no aplauso, nem no sucesso, nem no conforto. Deus se revelou no vazio, na perda, na dor. E essa revelação muda tudo, porque quando um homem vê Deus no seu deserto, ele nunca mais é o mesmo. Ele passa a andar diferente, pensar diferente, sentir diferente. Ele não está mais tentando voltar ao que era. Ele agora está se tornando quem foi criado para ser. Esse é o tipo de transformação que o mundo não entende, porque o mundo mede valor por conquistas visíveis, mas Deus mede por profundidade de coração, e é isso que está sendo forjado nesse homem, um coração alinhado com o céu, um espírito que não se dobra a qualquer vento, uma fé que não precisa mais de provas para existir, porque ele viu Deus no silêncio, e isso basta. A noite parecia não ter fim. Cada hora se arrastava como se zombasse da sua dor. Ele olhava para o teto escuro do quarto e não encontrava respostas. Apenas perguntas que giravam como tempestades dentro do peito. Por que eu? Onde foi que eu errei? Será que Deus ainda me vê? A alma cansada tentava encontrar abrigo em pensamentos positivos, mas nada conseguia esconder o vazio. A verdade era crua. Ele tinha perdido tudo. Amigos sumiram. Recursos foram embora. Autoestima estava em pedaços. Tudo o que restava era o som abafado da própria respiração, tentando não se entregar ao desespero. Mas ali, naquela cama silenciosa e fria, algo começou a mudar. Não de forma estrondosa, como um trovão no céu, mas como um sopro suave, como uma brisa que entra pela fresta de uma janela esquecida. Ele não ouviu uma voz audível, nem viu luzes piscando, mas sentiu um consolo, um calor leve, sutil, inexplicável. Não era força humana, era como se o próprio céu o envolvesse com ternura, dizendo: eu ainda estou aqui. E era, na fraqueza mais profunda, quando o orgulho já não tinha mais onde se esconder, o Espírito começou a agir. Deus não se apresentou com exigências, mas com acolhimento. Ele não disse: levanta e me impressiona. Ele disse: eu te conheço, e mesmo assim, eu te amo. Essa é a essência da graça. É o amor que continua mesmo depois da queda. É o cuidado que permanece mesmo quando tudo desmorona. É o olhar de um pai que enxerga além da sujeira e vê ali um filho amado que só precisa ser resgatado. Enquanto o mundo exige performance, Deus oferece presença. O homem que já tentou ser forte o suficiente agora se permitia ser fraco. Ele não precisava mais manter as aparências, nem fingir que estava bem. Pela primeira vez em muito tempo, ele chorou, não de revolta, mas de alívio, porque finalmente entendeu que não estava sozinho. Esse é o ponto em que muitos desistem, mas também é o ponto em que os que confiam recomeçam, não por terem encontrado soluções mágicas, mas por terem encontrado aquele que é maior do que qualquer problema. E nessa nova consciência, pequenas transformações começam a acontecer. Ele já não vê os dias como inimigos, mas como oportunidades. As manhãs, antes cinzentas, agora trazem uma esperança silenciosa. Cada batida do coração não é mais uma luta para sobreviver, mas um lembrete de que algo novo está nascendo. É nesse solo de fragilidade que as sementes da fé começam a brotar. Ele já não ora para que tudo volte a ser como antes. Agora ele ora para ser moldado, para ser guiado, para ser purificado, porque entendeu que o propósito de Deus nunca foi simplesmente restaurar o que foi perdido, mas transformar quem ele era. E essa transformação não é rápida, nem confortável, mas é real, é eterna, e começa dentro, onde ninguém vê. Você que chegou até aqui, talvez também esteja nesse lugar.
Talvez o seu silêncio seja parecido. Talvez suas perguntas ainda estejam sem resposta. Mas se esse roteiro está falando com você, então, ouça com atenção. Deus ainda está aí. E Ele começa a trabalhar quando tudo mais para. Se esse momento tocou seu coração, curta este vídeo. Às vezes, um simples gesto mostra ao céu que você está prestando atenção. E pode ser também o início de algo novo em você. Porque onde há rendição, há redenção a caminho. As pessoas olhavam para ele como se fosse apenas mais um entre tantos derrotados. Um rosto cansado, roupas gastas, olhar distante. Ninguém imaginava a guerra que se travava dentro daquele peito. A luta entre desistir e continuar, entre esconder-se do mundo e abrir-se àquilo que ninguém podia ver. Ele já não buscava provar nada a ninguém. A vida havia arrancado dele tudo o que podia ser exibido. Status, conforto, segurança. E foi nesse esvaziamento que algo verdadeiro começou a florescer. Não era mais sobre ter, era sobre ser. E ser, quando tudo se foi, é um milagre por si só. Ele começou a andar pelas ruas sem pressa, como quem já não precisa correr para escapar do próprio reflexo. Via nos rostos das pessoas os mesmos traços de dor que um dia tentou esconder. Sentia empatia por quem antes teria ignorado. A dor o humanizou, a perda o refinou. O deserto, ao invés de destruí-lo, o revelou. E foi nesse processo silencioso que algo extraordinário começou a acontecer. Não foi uma cura mágica, nem uma virada espetacular do destino. Foi uma transformação que começava nos gestos simples. Agradecer pelo pão do dia, sentir o sol tocar a pele, ouvir a própria respiração sem pressa. Era como se estivesse, pouco a pouco, voltando a habitar o próprio corpo com reverência, como quem reconhece que o templo mais sagrado é o próprio coração. Ele ainda lembrava dos dias de fartura, dos tempos em que tudo parecia estar sob controle. Mas agora sabia, era naquela fase de total escassez que havia descoberto sua verdadeira riqueza. Porque quando se perde tudo, o que sobra é o que realmente importa. E o que sobrou foi Deus. Mas não um Deus distante, teórico, preso em paredes de templos ou em discursos religiosos. Era o Deus que desce ao vale, que caminha ao lado de quem sangra, que permanece mesmo quando todos os outros se vão. O Deus que não exige máscaras, que não se escandaliza com nossas falhas, que conhece os cantos escuros da alma e ainda assim permanece. Esse Deus não precisa que você esteja inteiro para começar. Ele age no meio dos cacos. Ele se revela no caos. Ele transforma a lama em solo fértil. Ele faz do fim um recomeço. E quanto mais ele se aproximava dessa verdade, mais leve se tornava o fardo. Ainda existiam contas a pagar, feridas a cicatrizar, memórias a ressignificar. Mas algo dentro dele já havia mudado. E era essa mudança interna que agora guiava seus passos. A direção não vinha mais de fora, nem das expectativas dos outros, mas de uma voz suave, interna, que dizia com ternura: confia, eu estou com você. Era essa voz que sustentava. Era essa presença que o fazia acordar pela manhã e tentar de novo. Não porque ele sabia exatamente onde ia chegar, mas porque agora ele sabia quem o acompanhava. E isso era tudo. A vida aos poucos foi revelando novas paisagens. Não mais os grandes palcos ou os antigos projetos de glória, mas encontros inesperados, conversas significativas, sinais sutis do cuidado divino nos pequenos detalhes. Um sorriso recebido, uma palavra que tocava fundo, uma coincidência que parecia mais uma mensagem do céu. Tudo era novo, tudo era sagrado, e aquele homem que um dia pensou que havia chegado ao fim, estava apenas começando a viver de verdade, porque aprendeu que o que parecia perda era na verdade uma convocação, um chamado para mergulhar no essencial, para abandonar as armaduras, para voltar ao que é eterno. Eterno não é o que impressiona, eterno é o que transforma. Ele ainda não era um exemplo para ninguém, mas dentro dele, algo já não era mais o mesmo.
Ele havia encontrado a rocha firme onde seus pés, antes vacilantes, agora podiam descansar. E mesmo que o mundo continuasse com suas turbulências, ele já não era movido pelas ondas. Era guiado por uma fé que não gritava, mas sustentava. Uma fé que, enfim, se tornara sua. As madrugadas já não eram tão escuras quanto antes. O silêncio que antes sufocava, agora se tornava sagrado. Em meio à quietude, ele começou a escutar algo que sempre esteve ali, mas que havia sido abafado por vozes externas, cobranças internas e o barulho ensurdecedor do mundo, a sua própria alma. Pela primeira vez em muito tempo, ele não apenas existia, ele sentia. Sentia com profundidade, com reverência, com presença. Foi nesse novo estado de atenção que ele percebeu algo extraordinário. Havia dentro dele uma força que ninguém jamais poderia tirar. Não era arrogância, nem uma pretensa autossuficiência. Era uma convicção serena, um saber silencioso de que ele não era o que perdeu, nem o que sofreu, nem o que os outros pensavam. Era mais. Sempre foi. Apenas não sabia disso ainda. A dor tinha sido o professor, o fracasso, o espelho. E agora, a fé era o caminho. Não uma fé baseada em fórmulas prontas ou em garantias de um amanhã fácil, mas uma fé que se firma no invisível, que encontra firmeza no que os olhos não enxergam. A fé que diz, continua mesmo quando tudo parece parado. A fé que sussurra, confia, enquanto o mundo grita, desista. Ele não precisava mais entender tudo. Ele precisava apenas crer. E foi assim que aprendeu a caminhar sem enxergar o chão todo. Um passo de cada vez, guiado pela voz que agora reconhecia como verdade. Deus não o livrou da dor, mas o sustentou dentro dela. E isso foi mais do que suficiente. Foi nesse ambiente interior, esse solo fértil regado por lágrimas sinceras e silêncios acolhidos, que algo começou a germinar. Um novo olhar sobre si mesmo, uma nova forma de ver a vida. Ele já não via as situações apenas como problemas, mas como partes de um processo. O que antes seria um motivo de frustração agora se tornava uma pergunta. O que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de postura não foi imediata, foi cultivada. Dia após dia, ele reaprendia a viver, reaprendia a confiar, reaprendia a descansar, reaprendia a falar com Deus não como alguém distante, mas como quem caminha ao seu lado. E nesse reencontro com o sagrado, reencontrava também partes esquecidas de si mesmo. A coragem de sonhar, a liberdade de errar, a beleza da simplicidade. Ele descobriu que a verdadeira força não estava em controlar tudo, mas em se entregar sem perder a esperança, e que a fé não era uma fuga da realidade, mas a forma mais profunda de habitá-la. Aos olhos do mundo, ele ainda não havia chegado lá, mas dentro dele, algo já tinha sido conquistado, a paz de saber que estava exatamente onde precisava estar, mesmo que não fosse o lugar que ele queria, mesmo que o cenário ainda não tivesse mudado. A maior mudança já havia acontecido dentro. Essa transformação era invisível para a maioria, mas ele sabia porque sua respiração já era outra, porque seus pensamentos vinham com mais leveza, porque seus passos já não eram empurrados pela ansiedade, mas guiados por propósito. Ele não era mais um homem em busca de consertar o passado, era um homem sendo forjado pelo presente, e isso por si só era um milagre. Ninguém viu quando aconteceu, não houve aplausos, nem testemunhas, mas naquele lugar secreto entre a alma e o céu, Deus havia levantado um filho, e quando um filho se levanta, mesmo depois de ter perdido tudo, não há força neste mundo que possa impedi-lo de ir além, porque ele não anda mais por impulso, nem por medo, nem por carência. Ele anda por fé, e quem anda por fé jamais caminha sozinho. Havia algo diferente agora quando ele olhava para os obstáculos. Antes, bastava surgir uma dificuldade para que o peso da vida o esmagasse. Bastava uma crítica, uma porta fechada, um plano frustrado,
e tudo desmoronava dentro dele. Mas agora, mesmo diante de contratempos, ele não se perdia mais. A paz que havia nascido dentro de si funcionava como um leme firme em mar revolto. A diferença, ele agora tinha um plano. E esse plano não era baseado apenas em desejos vagos ou promessas de motivação. Era baseado em fé com direção, propósito com estrutura, coragem com disciplina. Porque só quem já perdeu tudo entende o valor de ter um caminho. Deus havia acendido uma luz, e essa luz era a visão do que ele poderia se tornar, não apenas o que ele queria alcançar. Ele entendeu que não adiantava apenas pedir por mudanças externas se a casa interior continuasse bagunçada. Não bastava orar por milagres se sua mente ainda vivia presa ao medo, à dúvida, à confusão. Era hora de levantar com clareza, de agir com intenção, de parar de apenas sobreviver e começar a construir. Ele então pegou papel e caneta, e ali, no silêncio do seu quarto, começou a escrever o que queria transformar. Não era apenas uma lista de metas, era um compromisso, um pacto com a própria alma. Não mais se abandonar, não mais deixar que os ventos da vida decidissem por ele. Agora ele assumiria o leme. Ele traçou planos simples, mas profundos. Acordar cedo, ler a palavra, cuidar do corpo, retomar um antigo talento, encontrar tempo para ajudar alguém. Cada pequena ação era um tijolo na reconstrução da sua identidade. E mais do que isso, era um ato de fé. Fé de que Deus o havia levantado por um propósito, e não para permanecer inerte. Claro, a disciplina não veio fácil. Houve recaídas. Houve dias em que ele não conseguiu levantar, mas ao invés de se afundar na culpa, ele aprendeu a se perdoar. Porque agora ele sabia, o fracasso não era o fim. Era apenas um lembrete de que o plano precisava ser ajustado e não abandonado. Com o tempo, as pessoas à sua volta começaram a notar, não pelo que ele dizia, mas pela maneira como andava, como olhava nos olhos, como sorria com sinceridade. Havia nele um brilho silencioso, algo que só nasce quando alguém vive alinhado com aquilo que acredita. E se alguém perguntasse, mas como você fez isso? Ele não daria uma fórmula mágica. Ele falaria do Deus que o levantou e do plano que começou com uma decisão. A decisão de não ser mais refém da própria dor. A decisão de se tornar alguém guiado pela fé e pela intenção. A decisão de começar pequeno, mas com o coração inteiro. E talvez você que me ouve agora esteja nesse ponto também. Entre o medo de continuar e o impulso de tentar. Entre o passado que machuca e o futuro que ainda não se revelou. Se esse for o seu caso, escreva nos comentários. Eu também escolho levantar. Não para impressionar ninguém, mas para declarar ao céu e à sua alma: eu estou pronto para construir uma nova história. Porque quando o plano é guiado por Deus, mesmo os dias difíceis se tornam parte do milagre. Algumas escolhas não podem esperar por certezas. Essa foi a lição que ele aprendeu quando decidiu continuar mesmo, sem ter todas as respostas. Durante muito tempo, ele foi escravo da dúvida. Pensava demais, pesava demais, adiava demais. E nesse ciclo, viu oportunidades passarem, pessoas se afastarem e sonhos murcharem. A indecisão o paralisava mais do que qualquer medo. Mas ali, depois de tudo que viveu, entendeu que não decidir também é uma decisão. E, quase sempre, é a pior delas. Ele percebeu que a dúvida não vem para proteger, vem para atrasar. Que esperar o cenário ideal é como esperar por um céu que nunca tem nuvens. Impossível. A vida é feita de movimento, e o que não se move apodrece. Ele não queria mais ser alguém que assiste à própria existência como um espectador silencioso. Queria ser protagonista, mesmo que errasse no roteiro. Foi quando algo mudou dentro dele. Não foi um grito, nem uma epifania. Foi um sim sussurrado no fundo da alma. Eu vou. Não porque tudo esteja claro, não porque seja fácil, mas porque a paralisia já doía mais do que o medo de errar.
Esse sim simples, mas corajoso, teve o poder de abrir caminhos. Ele começou a tomar decisões pequenas com rapidez. Parou de consultar 1000 vozes. Aprendeu a escutar o que Deus colocava em seu coração. E o mais surpreendente, descobriu que, quando se decide com verdade, o mundo se reorganiza ao redor do seu passo. Foi deixando talvez de lado que ele começou a avançar. Foi dizendo sim para o incerto que começou a experimentar o extraordinário. E cada passo dado com fé gerava mais clareza do que meses de análise estagnada. Tomar decisões firmes não o fez infalível. Ele ainda cometeu erros, mas agora cada erro trazia um aprendizado, não arrependimento. Ele aprendeu que a coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. E mais profundamente, ele entendeu algo que poucos realmente vivem, que a dúvida rouba o presente, que quem vive em constante indecisão está sempre um passo atrás da vida, sempre observando, nunca experimentando, sempre esperando, nunca realizando. A firmeza com que ele começou a caminhar não era baseada em arrogância, mas em confiança. Confiança em Deus, confiança em quem ele estava se tornando, confiança de que mesmo que tudo saísse diferente do esperado, ele ainda assim estaria no caminho certo, porque estava se movendo. Hoje, se ele pudesse dizer algo àquele seu antigo eu paralisado, seria isso: você nunca vai saber tudo, mas não precisa. O que precisa é agir com aquilo que já tem. A clareza virá no caminho, a força surgirá no movimento. Deus não revela o mapa inteiro, mas sempre mostra o próximo passo. E quando você começa a dar esses passos com decisão, algo começa a acontecer. As pessoas notam, as portas se abrem, a energia muda, o mundo começa a responder com seriedade à sua presença, porque agora você é alguém que decide. E quem decide, lidera, mesmo que esteja apenas liderando a si mesmo. Foi assim que ele deixou de ser refém do medo e se tornou construtor da própria história, com fé, com firmeza e com ação. Ele não esperava que seria tão difícil manter a chama acesa. No início, a fé parecia suficiente. O plano estava claro, as decisões estavam sendo tomadas, mas logo vieram os dias silenciosos. Dias em que nada acontecia, em que os resultados pareciam distantes, em que o entusiasmo se transformava em cansaço e a dúvida voltava a sussurrar, como uma velha amiga tentando convencê-lo a desistir. Foi nesses momentos que ele percebeu: persistir é mais do que continuar. Persistir é resistir ao desânimo quando ninguém está olhando. É manter a postura quando o mundo não responde. É manter o ritmo quando o coração pede pausa. Porque a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre a própria desistência. Ele se lembrou de quando plantou uma árvore no quintal. Durante meses, parecia que nada crescia, nenhum sinal visível. Mas por baixo da terra, as raízes estavam se aprofundando. Quando finalmente o caule apareceu, ele já tinha força suficiente para resistir ao vento. Assim também era com ele. O que parecia estagnação era, na verdade, preparação. Quantas vezes ele pensou em voltar atrás? Muitas. Mas sempre que a vontade de desistir aparecia, algo dentro dele gritava mais alto: você já foi longe demais para parar agora. Era Deus reafirmando que a jornada não termina só porque o caminho ficou difícil. A dor do processo era o preço da maturidade, e ele estava disposto a pagar. Ele aprendeu a celebrar pequenas vitórias, um dia em que conseguiu manter o foco, uma manhã em que acordou disposto, uma palavra que tocou alguém ao seu redor. Percebeu que persistência não é um grande salto, mas muitos pequenos passos, dados com o coração cansado, mas firme. A cada tropeço, ele se reerguia mais rápido. A cada decepção, sua pele ficava mais resistente. O que antes o destruía, agora apenas o moldava. A dor já não o fazia parar, fazia crescer. E assim ele foi se tornando outro. Não apenas alguém que age, mas alguém que continua. Alguém que não precisa de aplausos, nem de validação.
Alguém que entendeu que persistência é uma linguagem espiritual. É o modo como a fé fala quando a esperança vacila. Ele aprendeu que o mundo é movido por aqueles que não param, que os sonhos não são entregues aos mais talentosos, mas aos mais resilientes, que o universo, Deus, a vida, chamem como quiser, testam a profundidade da nossa convicção antes de entregar os frutos. Então, ele decidiu continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque agora ele sabia, a verdadeira vitória mora depois da última tentativa que você quase desistiu. E é lá, nesse lugar de silêncio e superação, que nascem os homens e mulheres que fazem história. O que o sustentava já não era a emoção do início, era a convicção construída nos dias escuros. A persistência virou sua oração, e cada novo amanhecer, sua resposta. Ele olhou para trás e mal pôde acreditar no caminho que percorreu. Cada dor, cada silêncio, cada queda, agora não pareciam mais obstáculos, mas sim degraus. Ele não era mais o mesmo homem que um dia clamou em desespero pedindo forças para continuar. Agora, ele era a resposta viva daquela oração. Um testemunho de que quando tudo ao redor se desfaz, o que sustenta de pé é aquilo que habita o invisível, a fé. A jornada não o tornou perfeito, mas o tornou inteiro. E essa integridade vinha de ter permanecido mesmo quando tudo parecia perdido. Ele percebeu que o verdadeiro milagre não foi a bênção que recebeu, mas a transformação que viveu enquanto esperava por ela. Foi nesse instante que ele entendeu algo profundo. Ninguém vence sozinho. Por mais forte que ele tivesse se tornado, por mais fé que tivesse cultivado, sempre houve mãos invisíveis segurando suas costas. Palavras de alguém que ele mal conhecia, uma mensagem no momento certo, um vídeo, uma oração silenciosa. E agora ele sabia, ele também precisava estender a mão. Se alguém hoje está ouvindo isso e sente que está no fundo do poço, ele gostaria de dizer: não se engane pelo silêncio, não se iluda pelo vazio. É nesse lugar que Deus planta a semente da sua força. É nesse chão seco que brota a raiz mais firme. É ali que você deixa de ser quem o mundo moldou e se torna quem você foi criado para ser. Ele não quer que sua história inspire admiração, quer que ela desperte fé. Fé de que é possível começar de novo. Fé de que a dor não é o fim, é o início da lapidação. Fé de que mesmo com tudo desmoronando, Deus ainda está escrevendo algo. A vida é mais do que vencer. É sobre transformar cada lágrima em propósito, cada queda em sabedoria e cada passo, por menor que pareça, em parte de um plano maior. Ele não tem todas as respostas, mas agora sabe a pergunta certa: quem eu me torno quando decido não desistir? E se você chegou até aqui, talvez essa também seja a sua pergunta. Talvez, no fundo, você também esteja à beira de algo novo, esperando apenas por uma palavra, uma faísca, um chamado. Que esse vídeo seja esse sinal, que essa história acenda em você a certeza de que é possível, sim, levantar de novo, não por força própria, mas pela força de quem nunca te abandonou. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta este vídeo, comente abaixo como essa história se conectou com a sua, e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de fé, coragem e transformação ao nosso lado. Você não está sozinho, você não foi esquecido. Você está exatamente onde Deus começa a reconstruir grandes histórias. E talvez, só talvez, essa seja a hora dele reescrever a sua.